Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast. E hoje, juntamente com Heloísa Farias, que também é apresentadora, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, mas que demorou um pouco, para ganhar uma certa notoriedade, que é a conservação de fungos no Brasil. Pois é, pessoal. Hoje o nosso episódio vai ser baseado em um artigo que foi publicado nesse ano, em 2025, na revista Perspectives in Ecology and Conservation, que tem o título O Brasil como ator global na conservação de fungos. Uma rápida transição da negligência para a ação. Esse trabalho ele foi publicado, Elo, por pesquisadores brasileiros. É um artigo muito importante. E são 26 autores no total. Entre eles, o primeiro autor é o Ricardo, o Elisandro Ricardo Dreschley Santos, mais conhecido como Dreschley Santos, e teve colaboração com mais outros 25 micólogos, incluindo também micólogas mulheres, pesquisadoras mulheres. Entre elas temos Larissa Trevelé Pereira, a Tiara Cabral, Tiara Souza Cabral, o Nelson Menoli Júnior, Aristóteles Góes Neto, Diogo Costa Rezende e muitos outros pesquisadores que comporam esse trabalho. É isso mesmo. E é importante, pessoal, falar para vocês, esse é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre artigos científicos. Então a ideia desses novos quadros é a gente trazer esses artigos de uma forma mais acessível, simplificada, focando nas ideias principais desses artigos. E aí, para quem não tem muita familiaridade com isso, só explicando, esses artigos, eles são a base para os nossos estudos. Então, a gente faz o doutorado, mestrado, graduação, a gente precisa se atualizar dos temas em relação à micologia e a gente procura esses artigos para ler e justamente se atualizar. Então, geralmente, esses artigos, eles são publicados em revistas internacionais. Então, geralmente, eles estão em inglês, E aí, é por isso que a gente teve essa ideia de trazer esses artigos dessa forma mais simplificada para vocês. Exatamente, Elo. E esse título do artigo, ele já diz tudo, A gente passou anos aí ignorando os fungos, como a gente sempre fala aqui nos episódios, e agora, finalmente, a gente começou a agir com esse processo de conservação. Isso mesmo, e foi recente. O artigo foi publicado ainda neste ano. Mas, antes de falar de conservação, Elo, vamos lembrar o papel dos fungos no meio ambiente, A gente já falou em alguns episódios. Para quem não assistiu, a gente tem um episódio falando sobre o que danado é fungo. E eu acho muito importante a gente falar sobre eles, como eles atuam na natureza. Então a gente sabe que os fungos, praticamente sem eles não existiria vida na Terra, não é mesmo? Ou melhor, provavelmente eles nem existiriam. Isso, e é importante falar sobre isso porque até mesmo no artigo, os autores, antes de falar, obviamente, da conservação, eles vão ali introduzir o que são os fungos. Então, eles são, os agentes, como a gente já sabe, lembra de assistir o episódio anterior, do que danado é fungo, que eles são ali os recicladores da natureza. Então, eles vão decompor matéria orgânica, formar o solo, tem associações com plantas e fungos, tem tanta coisa, inclusa nesse meio, que é muito importante a gente relembrar a importância deles. Eles são a base ali de tudo, que a gente tem hoje. Exatamente. E além de tudo isso, Elô, os fungos também eles estão na nossa alimentação. Eles estão na comida, nos remédios, na bebida. Então, assim, aquele pãozinho, aquela cerveja, todos nós sabemos que existem fungos ali presentes, Então, não é apenas aquela história de fungo só é mofo, é micose. A gente já está desmistificando isso, A gente falou um pouco disso também no episódio. E o artigo ele também menciona a importância econômica desses organismos, Como, por exemplo, produção de enzimas, medicamentos, biocombustíveis. O interessante, Elo, que o trabalho, ele traz uma estimativa global da indústria, o que me surpreendeu muito. Eu não sabia que os fungos eles tinham tanto potencial econômico. Segundo os dados do artigo que eles publicaram no levantamento, eles estimaram que esses organismos, os fungos, eles movimentam uma cifra, e olha só, de 54,57 trilhões de dólares. Muito dinheiro. É muita coisa, é um absurdo. Eu não sabia dessa tamanha dimensão. Sim.
do comércio, né, da indústria dos fungos. Mas isso é interessante, porque geralmente a gente foca nos trabalhos voltados para taxonomia, que seria para a identificação desses fungos. Ainda assim, algumas vezes eles são um pouco esquecidos, apesar disso estar mudando, né? Tem muitos pesquisadores que trabalham com ecologia, mas eles têm esse grande potencial, principalmente também em grupos específicos, como os Ascomycota, né? Basidia bicota. Então, a gente tem muitos fungos que atuam nesse processo econômico, como o Caio bem falou, na comida, na cerveja. A gente tem um fato bem interessante, que a gente já falou no episódio também, do que danado é fungo, onde a gente fala da penicilina. Todo mundo utiliza a penicilina. Hoje em dia, ela salva vidas e ela veio de um composto que é produzido por um fungo. Então, tem vários fungos que produzem, a gente chama de metabólitos, que são essas substâncias que eles produzem, e dentro disso tem tanta coisa, e a gente nem sabe, né? É muito importante falar sobre isso e também que mais pesquisadores foquem nisso. Sim, muito importante isso, Luísa. E aí o artigo ele também fala, ele liga esses fatores aos 17 objetivos importantes do desenvolvimento sustentável da ONU e as 12 metas do Acordo Global de Montreal, né? Também interessante. Eu achei muito interessante, mostrando que os fungos eles são organismos fundamentais. Agora, Eloy, imagine se os fungos ainda não tivessem sido colocados nessa parte da conservação. Olha o tanto de dado que a gente tá perdendo, né? A gente perdeu nesses últimos anos, não incluindo os fungos como organismos viáveis no processo de conservação da natureza. Apesar dessa grande importância, né, que eles apresentam, infelizmente, eles ainda são um pouco esquecidos e ficam de fora dessas políticas de conservação. Então, o que é que a gente vê quando a gente fala de conservação e extinção? A gente vê muitos animais, né, que estão ali em ameaça de extinção. A gente sempre vai focado, talvez, em mamíferos. Os animais que a gente pode... São mais apelativos, né? Então, imagina os fungos, que muitas vezes, os macroscópicos, que são os que a gente consegue ver a olho nu, muitas vezes a gente deixa passar despercebido, imagina os que a gente nem consegue ver, que estão ali, que são os micro, né, que a gente chama, a gente nem consegue ver. No meu caso, por exemplo, que trabalho com fungos aquáticos, além deles estarem ali embaixo da água, que muita gente nem sabe que eles estão, a gente não consegue ver, né, olho nu. Então, é muito difícil, realmente. Então, por anos, eles não foram incluídos nessa política de conservação. O que é uma pena, né? Mas espero que com esse trabalho tudo isso muda, né? E o artigo, ele fala sobre isso, né, Lu? Ele mostra que essa mudança, ela tá acontecendo nesse momento, né? É uma mudança recente. E no ano passado, em 2024, o artigo, ele fala sobre isso, né? Teve um decreto. A gente tem um decreto agora, né? Que é o decreto 12.137. E esse decreto, finalmente, conseguiu incluir os fungos nas listas de conservação. E aí, a gente tem um termo agora, né? Que agora é chamado de funga. Isso. A funga do Brasil. Esse nome pode até soar estranho, né, para algumas pessoas, porque quando a gente fala de funga, a gente pode associar fungado ou coisa assim. Mas isso é interessante, porque esse termo surgiu de forma recente para englobar esses fungos. Assim como a gente tem a flora, que trata-se das plantas, a fauna dos animais, e a funga especificamente para os fungos. Então, esse termo ele deu ali uma visibilidade para esses organismos que são tão importantes e eram esquecidos, né? Isso, então temos fauna, flora e, claro, a nossa linda funga, né? E o artigo, Elo, também mostra que o Brasil, ele tem um potencial para ser um líder global no que diz respeito à conservação de fungos, né? Mas, infelizmente, a gente está começando a caminhar, a gente está engatinhando para esse acontecimento. E olha só, o levantamento dos pesquisadores nesse trabalho, eles estimam que existam cerca de 126 mil fungos, né, espécies estimadas aqui no Brasil. Mas, dessas 126 mil, apenas 17 a 20 mil espécies estão catalogadas, são conhecidas nos bancos de dados. É muita coisa ainda que eu preciso incluir. E aí eu me lembro, Lô, isso me faz lembrar a importância dos trabalhos taxonômicos. Com certeza. De ir a campo, identificar, publicar novas espécies. Esse trabalho mais taxonômico, ele é fundamental para a conservação de fungos, não é isso? Isso. Então, com esses números, né, que o Caio deu, a gente consegue observar também com os dados do artigo que é mais ou menos cerca de 15 a 16% das espécies que são catalogadas no Brasil. Então, todo o resto
falta a gente conhecer. Então, como a gente falou, tem muitos pesquisadores já, né? Tem muita gente trabalhando aqui no Brasil com fungos, mas olha o tanto de coisa que ainda falta ser descoberta. Tem tantas regiões ainda que faltam serem exploradas, e esses trabalhos de taxonomia, onde a gente conhece, vai no local, vê se tem fungo, qual é o fungo, eles são a base para todos esses outros trabalhos. Tanto de biotecnologia, né, para saber talvez metabólitos compostos, como com certeza conservação. Porque se a gente sabe que o fungo está ali, a gente sabe que a gente tem que conservar aquela área também. Exatamente. E os fungos que estão ali. Então isso é de extrema importância, é base. A gente precisa avançar nisso. E, de certa forma, o artigo também ele faz um paralelo com um certo estudo, né? Aquela que a gente chama de centriometria espacial, né? É um nome um pouco confuso. Que é mais ou menos a concentração de trabalhos que tem em determinadas regiões. Por exemplo, a gente sabe que a quantidade de trabalhos no Sudeste ele é muito grande por conta das grandes universidades, como a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A gente também tem muitos trabalhos na Mata Atlântica, mas tem outros biomas que eles têm poucos estudos, como é o caso do Cerrado, do Pampa e a parte também do sul do Brasil, né? A gente tem poucos estudos, ainda precisa avançar nesse sentido. Sim. Mas é algo que o trabalho também traz isso, né, Lu? Outra coisa que eu estava aqui lembrando, e aí, claro, puxando um pouco para o meu lado dos fungos aquáticos, né, que é o que eu trabalho, a gente consegue observar atualmente que os fungos eles foram incluídos nessas políticas de conservação, porém, os coitados dos fungos aquáticos ainda são um pouco esquecidos também nessa temática. Tem até um artigo que fala sobre isso, que falta mais políticas de conservação, é outro artigo no caso, né? Que faltam mais políticas de conservação também voltada para os fungos aquáticos. Porque também o que é que acontece? A gente está vivendo aí várias mudanças climáticas, né? Como sabemos, a temperatura sendo alterada do ecossistema. E tem alguns fungos que são muito sensíveis a isso. Então, tratando-se do ambiente aquático, por exemplo, a poluição das águas, o aumento da temperatura, alguns outros fatores, eles podem influenciar diretamente ali naqueles fungos. Então, se a gente não sabe que eles estão ali, como a gente pode, né, melhorar isso, estudar? Então, é muito importante também, além de incluir os fungos, incluir também os fungos aquáticos que estão nesses ecossistemas, que são de suma importância também. E, ultimamente, também a poluição ela tem aumentado muito, né? E o artigo também fala sobre isso, né? Que tem muitos fungos que fazem o estoque do carbono. Sim. No solo. Então, isso é muito importante e precisa ser mais estudado, né? A gente precisa incluir, de fato, os fungos nas políticas de conservação. Sim. Mas isso é interessante porque, como você falou, o cenário ele está mudando. A gente ele está mudando. Então, o artigo ele também cita a criação do Grupo de Especialistas de Fungo do Brasil, que é vinculado à IUCN, que é em relação à conservação, que é o meio onde essas espécies ameaçadas são divulgadas, né? Então, os fungos, eles foram incluídos nisso. Exatamente. E também fala da primeira lista vermelha nacional de fungos ameaçados no Brasil, né? E da coleção de fungos ameaçados do Brasil também. Então, ele cita esses dois órgãos que são importantes, que colocam os fungos a grupo aí, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais sensível sobre esses organismos e ter conhecimento também de quem está em ameaça, em extinção, e quem está ali, né, em processo de ser extinto, de extinção, ou algo do tipo. Isso, como tudo isso é muito recente, né, a gente tem muita coisa ainda para descobrir, mas a gente já vê que é um avanço enorme. Então a gente vê esse trabalho como um panorama geral da conservação de fungos no Brasil e espero também que outros trabalhos foquem nisso, né? Mas, pela primeira vez, esses fungos eles estão sendo levados em consideração nesse processo de conservação. Então, por isso, a gente quis trazer esse artigo, por ser algo inovador e novo nessa área dos fungos, Sim. né? Onde eles estão sendo incluídos nisso. E antes não eram. Um grande avanço. Mas, assim, temos ainda muita coisa a avançar, né, Lu? Avançar isso. E a gente sabe que falta especialistas, querendo ou não, né? A gente tem um país com muitos micólogos, mas ainda falta especialistas. A gente precisa de mais investimento de dados. Precisamos também saber como que essas espécies estão distribuídas no Brasil. Muitas vezes falta dado nas plataformas da geolocalização, o tipo de substrato. Então, por isso que o trabalho taxonômico ele é muito importante, né?
E principalmente aqueles biomas, como a gente falou, que é o caso do Pampa, do Pantanal, que também tem poucos registros, né? De maneira geral, né? Para fins geral. Então isso dificulta bastante, né? A gente ter essa estimativa geral, porque o artigo ele mostra, tem uma estimativa muito grande de espécies para o Brasil, mas a gente conhece o quê? 15 a 16%. Então, nossa, tem muita coisa para ver, de fato, ainda. E outra coisa interessante que na discussão do artigo eles tratam é a importância, além disso tudo, dessa publicação dos trabalhos, da educação micológica. Então, ele fala sobre a gente combater a micofobia, né? Que seria esse medo e preconceito que as pessoas têm em relação aos fungos. Que eles não, como se eles não fossem aliados, mas fossem apenas inimigos, dimorfos, doenças. Então, isso a gente trata muito aqui no podcast, né? Sim, a gente tenta desmistificar isso, né? Nos episódios anteriores a gente também vem falando sobre isso. O próprio Papo de Fungo é uma dessas ações, né? De levar o conhecimento sobre fungos e dizer que eles não são apenas organismos ruins. E isso é algo que a gente pode fazer no dia a dia, né? Não necessariamente artigos publicados. A gente pode, de fato, ter iniciativas no dia a dia para combater essa micofobia. E a gente vai fazendo isso da forma que a gente vai conseguindo, né? Nas nossas aulas, do estágio que a gente deu, a forma de falar para as pessoas, de tentar divulgar e levar para as pessoas fora do meio acadêmico a importância desses organismos. Então, acho que tudo isso também é muito importante e caminha lado a lado das nossas pesquisas. Sim, concordo com você, Lu. Para as pessoas poderem entender, né, quem são esses organismos e a importância deles. Para mim, esse é um dos pontos cruciais do artigo, né? Falar sobre essa parte, né, de divulgar esse conhecimento, né? Levar a educação ambiental, levar a educação sobre esses organismos, para mim é uma das partes mais fundamentais, porque você educando a escola, você vai conseguir mudar muita coisa aí, essa visão negativa. Não é sobre salvar as espécies, né? Mas sim sobre mudar essa forma de como a sociedade vê o reino fungo. Isso, porque é a base, né? Como a sociedade vê é o que vai ajudar, talvez, a no futuro a gente salvar ou conservar essas espécies. Porque se a gente não conhece, a gente não sabe o que é. E para quem está assistindo e tem alguma ação sobre fungos como extensão, compartilha com a gente. A gente sabe de vários trabalhos, né? O professor Hudson na UFOB tem Fungos à Sua Mesa, que ele leva o pessoal da escola, da educação básica, para a universidade, e aí eles cultivam fungos, é bem legal. E tem o Menori, que também tem um canal no YouTube, mas na verdade ele tem uma rede social, né, no Instagram, que ele sempre tá fazendo ações, é muito legal. Inclusive, ele também tá nesse artigo, né? Sim. E aí ele consegue levar isso pra sociedade, isso é muito legal. Então, você que é professor, é micólogo, tem alguma ação, compartilha com a gente também pra gente ajudar a divulgar. Bem interessante, porque me lembrou a visita que eu fiz na Universidade da Bahia, né, a UFBA, e lá eles têm, eu não sei se é mensalmente, eu não sei o tempo, o espaço de tempo que eles fazem isso. Inclusive, professora Patrícia Fius, né, que é nossa professora, ela tá inclusa nisso. E a professora Bianca também, que são das áreas de micologia. Elas trazem alunos de escolas para falar sobre esses fungos de forma bem didática. Lá na universidade tem umas feirinhas onde eles vendem fungos comestíveis. Bem então legal. Isso aproxima muito os fungos da sociedade. A gente comprou shiitake, né? Bem fresquinho, toda sexta então, lá, bem legal. Aproxima muito, porque é algo prático ali. As pessoas estão vendo, estão conhecendo. Nossa, dá pra comer, né? Dá pra botar na feirinha. Bom. Então, essas iniciativas são muito importantes. Porque a gente vê que, no fim das contas, né, com a conclusão do artigo, e também a conversa que a gente tem aqui, proteger os fungos não é só sobre proteger os fungos, mas proteger tudo que os envolve, todas as relações e todos os ambientes, né? As florestas, os alimentos, inclusive o ar que a gente respira. Então não é só sobre os fungos, né? Eles são a base para tudo isso. São a base de tudo. E eu vejo os fungos como os bastidores da vida, Lu. Porque eles aparecem em todos os lugares, né? Eles estão em todos os cantos. Mas sem eles, esse show não acontece. Isso, é como se eles estivessem escondidos, né? Mas eles são a base para tudo isso. E como a gente falou no início, o Brasil, com esse potencial de espécies, o Brasil ele tem uma oportunidade única de ser referência nesse processo de conservação.
Então a gente fica até o convite, né? E o incentivo aos pesquisadores e às pessoas que ainda vão iniciar, talvez com esse trabalho de fungos, que comecem e atuem mais nesse trabalho de conservação. Não só conservação, mas de conhecer os fungos, como a gente falou várias vezes aqui, né? Conhecer os fungos de locais que às vezes a gente nem sabe que existem e trabalhar nessa conservação. Todos os trabalhos que a gente faz, né, tipo, até hoje, por exemplo, no meu doutorado, conhecendo os fungos que estão na Amazônia, com certeza isso pode ajudar no futuro a outra pessoa que vai atuar lá, estudar lá, conhecer a área e também futuramente, talvez, em uma demanda de conservação. É muito importante. Isso é muito importante, né? E esse foi o bate-papo de hoje, né, Lu? Isso. Esse artigo é muito interessante. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse trabalho, para quem tiver interesse. É um trabalho muito bem escrito, tá bem legal, bem atualizado, né? Os dados. E é um prazer estar sempre com vocês, compartilhando esse tipo de conhecimento. A gente abre esse primeiro quadro, né? Isso. A ideia é essa, né? Trazer de uma forma mais rápida, dinâmica, as ideias principais do artigo. E como acho que esse foi um ótimo artigo para iniciar esse processo, né? Esse quadro dos fungos na conservação. E aí vamos lembrar que conservar a fungo é muito importante. E lembrem de deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o artigo, dicas de próximos artigos que talvez vocês achem interessante da gente trazer aqui. Podem dar as opiniões, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vai nas redes sociais, tem o Instagram. A gente está colocando em várias plataformas o nosso podcast, né? Tá no YouTube, tá no Spotify, então mande para os amigos, compartilhe. E mande sugestão, porque a ideia também do podcast não é só a gente falar, mas também a gente interagir com o nosso público. Sim. Então é muito importante que vocês também possam sugerir temas, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Até mais.